Então começam a questionar se de fato entenderam o novo pacto, se de fato suas mentes foram abertas, se de fato Cristo foi gerado. Por quê? Porque está entendendo que as suas emoções estão desgovernadas. Mas espera aí, irmãos, nós temos um corpo visível e invisível. O seu corpo invisível passou durante toda uma vida sendo governado pela carne, porque a alma, ela é o elemento dessa tricotomia que faz a junção, ela fica no meio, ela tem parte de carne e tem parte de espírito, ela faz a conexão do corpo físico com o corpo espiritual. Mas essa alma ficou durante uma vida inteira só na amizade com a carne, só trocando ideia com a carne, só sendo discipulada pela carne, e o espírito adormecido. Daí você fala assim: não, apóstolo, mas eu já tenho 30 anos de religião, 30 anos de igreja, eu nasci no berço evangélico. Irmãos, é pior ainda o estrago. O seu contato do seu corpo físico foi uma convivência com a mentira pela vida toda, e a tua alma te falava assim: você está vendo como a religião é só você fazer desse jeito. Te ensinou métodos, ferramentas, você conhece a Bíblia de cor e salteado, dominado pela alma e pela carne, não tem vida no espírito. Daí de repente o espírito recebe um sopro num dia, e você abre os seus olhos espirituais e fala assim: cara, está tudo errado. E daí o espírito começa a entrar no lugar de governo dentro de você, mas a alma está habituada com a carne, então os reflexos dela são automáticos, de tudo que ela aprendeu a vida inteira, e é um processo de sujeição, então, dessa alma ao espírito. Só que tem uma coisa: essa alma, ela faz parte desse corpo invisível, que do mesmo jeito que o teu corpo físico foi sendo formado para você ser isso que você é hoje quando olha no espelho, o teu corpo invisível também foi sendo formado. Quantos aqui tem filhos pequenininhos, o bebê de 1 aninho, 2 anos? Cara, no começo a gente tem um cuidado muito grande, fala com a moleira da criança, né? Não pode bater a cabeça, fala que aqui não está formado ainda. Meu, acontece a mesma coisa no espírito. Enquanto a mente de Cristo não ocupa o lugar, você tem que tomar muito cuidado com o que você ouve, com o que alimenta isso. Existe uma coluna vertebral. Se uma criança cai do berço novinha, não é terrível? Quando uma criança cai, a gente está cheio de pais novos aqui na igreja com criança pequena, cara, você percebe o desespero da galera, vai de madrugada porque caiu do berço. Qual que é a preocupação? Ter batido a cabeça ou ter sofrido um dano na coluna. No seu corpo invisível, a preocupação da formação dos primeiros anos de vida de um novo convertido é a mesma. Se as emoções elas não são formadas adequadamente, depois que você nasce de novo no Espírito, beleza, Cristo já habita em você, mas as suas emoções são arrebentadas. A sua emoção tem um trauma, a sua coluna de sustentação emocional foi rompida. Sabe o que eu tenho visto hoje? A maioria dos homens e mulheres que eu cuido, sendo tratados, alinhados no Espírito, mas com problemas de fragilidade emocional. A estrutura emocional é frágil, não suportam enfrentar problemas. E daí eu falei: Senhor, beleza, eu nasci do mesmo espírito que o meu irmão nasceu, o Senhor me confiou o cuidado dele como pai, mas me fala por que emocionalmente eu enfrento coisa tão maior, e eles com coisas tão menores estão parando nisso. Daí o Senhor falou para mim assim: a sua estrutura emocional foi bem formada. Eu estou falando para vocês de uma coisa que aconteceu de quinta para sexta passada. Nós estamos diante de uma geração sem equilíbrio emocional. Homens e mulheres desgovernados em suas emoções. Pessoas que não têm condições emocionais de enfrentar problemas, de passar por perdas, quanto menos cuidar de uma igreja, mas estão à frente de uma igreja, aconselhando a outros daquilo que eles não sabem como fazer, e isso vai virando uma bola de neve insustentável, ao ponto de levar alguns a depressão, a burnout, e uma série de doenças que são doenças da onde? Da alma. Agora,
você pode insistir em tratar a alma como um aspecto separado do homem integral, não vai ter resultado. A palavra de Deus diz em Gênesis 1:26, disse o homem, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus me criou e te criou a imagem e a semelhança. Daí eu te pergunto, qual é a imagem e semelhança de Deus que você foi criado? Quando Deus te criou, Ele criou a imagem dEle. Qual é a imagem de Deus? Gênesis 5:3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs o nome nele de Sete. A palavra diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e confiou ao homem um atributo que ele tinha. Qual é? De repassar a imagem e semelhança. Então a Bíblia diz que Adão viveu tantos anos e fez o que Deus fez com ele. Gerou um filho, mas não fala que gerou a imagem de Deus, fala assim, gerou a sua imagem. Agora, qual é a minha pergunta para você? Quando Deus criou o homem e impartiu sobre o homem a possibilidade de gerar a imagem e semelhança, Deus queria que o pai replicasse a imagem do próprio pai no filho ou a imagem de Deus? É uma pergunta. Pelo ai eu acho que já foi respondido. Por que o homem começa a gerar a imagem dele e não a imagem de Deus? Porque ele se desconectou do pai. O problema de Adão, tem gente que até hoje fica falando, qual foi o problema de Adão? Comeu do fruto. O problema de Adão foi, eu não preciso caminhar diante de toda essa grandeza. A gente acha que a queda aconteceu da noite para o dia. Satanás passou tempo conversando com Eva. Você estava num ambiente de eternidade, irmãos. Isso não aconteceu não foi uma conversa de uma tarde para uma noite. Foi conversa que aconteceu, ó. Cara, por que você está conectado a um pai? Você tem tudo isso aqui e você tem que fazer todo final de tarde bater aqui para vir falar com ele. Daí Eva come. Daí Eva repassa para Adão, para pensar. Tá nós aqui, nisso tudo aqui, curtindo isso aqui. Por que tem que estar conectado a ele? A gente pode caminhar sem ele. Essa mordidinha desse bichinho que entrou em Adão e Eva foi repassado para o gênero humano. O homem fala assim, cara, dá para viver a parte de Deus. E a paternidade, que foi o sistema que Deus escolheu para criar todas as coisas, que revelou o seu filho e o reino que ele criou do seu filho, a maior revelação que eu e você podemos alcançar no reino de Deus é do que é ser filho. E eu vou te contar uma coisa particular. Eu nunca tive problema na minha vida de filiação. Meu relacionamento com meu pai não tem uma ruptura ao longo de toda a história. O meu relacionamento com meu pai espiritual, eu nasci no espírito com um pai e tenho o mesmo pai até hoje, eu nunca rompi. Sempre caminhei em obediência. E quinta-feira o Senhor me falou assim, olha, todo o teu entendimento até aqui de paternidade está legal, mas eu vou te levar numa água mais profunda. Eu vou te levar a uma compreensão o porquê o governo meu sobre a face da terra é um governo de pais e filhos. E quando eu comecei a entender isso, eu percebi que todo problema na história da Bíblia foram de homens que se desconectaram dos seus pais. É um espírito de independência para falar, eu posso fazer sozinho, ou eu penso diferente, ou eu tenho a minha visão. E daí você se desconecta do pai. Agora Deus, Ele poderia ter povoado a terra criando um por um. Ele escolheu criar um sistema onde o pai replica a imagem de Deus para o filho, não a imagem pessoal. Agora quando o homem se desconecta de Deus, ele não tem mais capacidade de gerar para o filho a imagem de Deus, ele gera dele, com todas as suas frustrações, com todos os seus traumas, com todas as suas imperfeições, inclusive com todos os seus sonhos não realizados. O que eu não fui, meu filho vai ser. Eu sonhava ser militar, eu não fui, meu filho vai ser general. Eu sonhava ser médico, eu não tive uma faculdade agora, pai, mas eu não quero fazer medicina, eu quero ser artista. Não, você vai ser médico, porque eu quero transferir para o meu filho a frustração daquilo que eu não tive, porque eu não tenho mais a identidade de Deus, eu tenho uma identidade distorcida que eu vou repassando. Agora, quando eu pergunto para vocês, qual é a imagem de Deus? A gente vai para Colossenses, capítulo 1, versículo 15.
Colossenses 1,15 diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. De quem está falando aqui? Cristo. Repita comigo: Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Só para aqueles que estão aqui nessa manhã, aqueles que não estão no Facebook, que não estão no Instagram, que não estão sendo contaminados por esse lixo de redes sociais e estão me ouvindo, por favor, repita: a imagem visível do Deus invisível é Cristo. Beleza, agora vocês melhoraram, largaram o Facebook e o Instagram. Agora quando Deus fala assim, você vai, como pai, transmitir a imagem e semelhança, a gente entende então qual é a imagem e semelhança que eu tenho que transmitir para um filho? Vamos lá, gente. Agora, como eu posso transmitir a imagem de Cristo? Só quando a natureza de Cristo foi formada em mim e me tomou por completo. Ou seja, quem Deus considera pai? Quem tem a estatura de Cristo. E quem não tem a estatura de Cristo não é pai, é um reprodutor de fracassos e frustrações. Faraó tomou conta de José. O nome Moses no original é o nome filho. Faraó chamou Moisés de Moses, de filho, a vida toda. A vida toda ele chamou Moisés de filho, mas ele nunca conseguiu entender qual era o destino profético de Moisés. Sabe por quê? Porque ele não tinha natureza de pai. E quando você não tem a natureza de pai e tem um filho, ao invés de você ser quem lança, você é quem mata. E de pai ele se torna perseguidor. Isso é o que acontece todo dia nas denominações, irmão. Começa a crescer dentro de uma denominação que aquele que era teu pai até ontem começa a te perseguir. E o que te amava ontem, se você fala assim, pai, estou saindo, ele passa a te odiar. É capaz dele mandar para uma lista de transmissão da tua igreja, não fala mais com fulano de tal, porque saiu daqui. Isso é pai? Pelo amor de Deus, o pai do filho pródigo, quando ele vai embora, faz isso, ninguém mais fala com ele. Isso é religião pura. Pessoas que não entenderam nada do que é paternidade e querem número de pessoas para falar, eu tenho um bando que caminha comigo. Isso não é paternidade, me desculpa. Paternidade, um pai que ama um filho e entende a sua identidade em Deus, ele espera até o dia que o filho amadureça e volte e fala assim, filho, eu estava te esperando. O pai é o responsável por gerar identidade em Cristo, não de si mesmo. Um pai não traz ninguém para si, ele leva a Cristo. E o vínculo que é formado não é de dependência, é de amor. Porque a base da natureza do pai é amor, Deus é amor. Então não prende ninguém por dependência. Eu decido estar ligado ao meu pai. Agora, nós estamos falando de uma estrutura emocional. Se o pai é quem transmite identidade, se o pai é o que atribui destino e formação, e se isso tudo acontece no corpo invisível, o que a ausência do pai produz na vida de um homem e de uma mulher? Ruptura na estrutura do homem ou do corpo invisível ou do corpo subjetivo. Toda pessoa com problema com o seu pai, a primeira figura de Deus sobre a face da terra, no período de formação das emoções, que é na infância, tem uma fratura emocional. Toda pessoa que teve problema com seu pai no período de formação da sua estrutura emocional, tem uma ruptura nas emoções. E daí que Deus começou a falar comigo, por que eu tenho capacidade de enfrentar problema? Porque a minha estrutura emocional está beleza. Porque a minha estrutura emocional, eu tive a vida inteira a proteção da figura do meu pai. Agora tem uma coisa, se você perguntar para mim assim, Lu, ô Cris, o seu pai jogava bola com você, o seu pai, quando você era criança, você sentava todo dia para brincar com ele te fazia dormir, ele te dava mamar? Foi nada disso. Quando um pai sabe que é pai, ele não fica buscando subterfúgio para encobrir o que ele não tem. O que eu estou falando é que hoje, muito homem que não tem a identidade formada em Cristo, e não sabe dar destino a uma família, e não sabe ser cabeça de uma casa, começa a fazer um monte de tarefa doméstica, para encobrir a incapacidade que ele tem de estabelecer governo numa família.
Então você vê um monte de pai balançando criança durante o culto e a mulher sentada na frente assistindo a palavra. Eu estou fazendo a minha parte. Não, você não está fazendo a tua parte. Você sabe que você não transmite segurança para a tua casa e você quer cobrir isso fazendo um montão de coisa. Tem ativismo religioso e tem ativismo por falta de identidade. E daí é o pai que brinca com o filho, leva no parquinho. Não vou porque eu vou passear com meu filho. Cara, tudo isso está beleza. Mas isso não é o seu papel principal como pai. A palavra mais séria na vida de um pai para um filho se chama coerência. O que um filho precisa é de um pai que ame a sua mãe. O que o filho precisa é olhar e falar assim, não vai ter nunca um problema de separação desse casal aqui. Eu estou protegido, porque ele trata bem minha mãe. Você pode arrebentar com o teu filho de palavra de correção, mas toca na mãe dele para você ver o trauma que você produz na coluna das emoções. Pergunta para qualquer um que está aqui, que possa ter visto na infância seu pai bater na mãe, se eu falar disso agora não mexe com você. Se você viu seu pai trair sua mãe, se você não teve a figura do seu pai quando o menino te provocou na escola. O pai, ele afirma a identidade, ele afirma as emoções enquanto nós estamos em formação. Então Deus me mostrava o seguinte: sabe por que nós temos hoje pais desgovernados, frágeis emocionalmente, sem capacidade de enfrentar problema, Rogério? Porque o problema está na estrutura emocional da infância, não é na vida, não é que você não esteja em santidade, não é que você esteja em pecado, não é que você não esteja maduro em Cristo, as suas emoções estão fraturadas. E a gente não vai fazer uma regressão, você voltar lá na história e curar a sua coluna, não é nada disso. Tudo isso tem que ser levado a Cristo, e se a gente não entender que essas emoções têm que estar subjugadas a Cristo, a gente vai continuar crescendo espiritualmente com uma fratura nas emoções. E daí um cara que enfrenta problemas gigantescos numa área, olha para um outro que está com uma dívida no cartão de crédito e está querendo tirar a sua vida. Você fala, cara, daí você não pode minimizar o problema do cara. Eu não posso, pelo fato de eu enfrentar coisas grandes, olhar para ele e falar, cara, mas o seu negócio é isso? É R$100 que você está negativo no banco, você está chorando? Porque eu tenho que, normalmente é isso, mas se a gente não entender que o problema dele não está nos R$100, o problema dele é que essa estrutura está rachada, não sabe lidar com o problema, porque ele não teve a transmissão da identidade de Deus como pai no período da formação das suas emoções. Quantos estão entendendo? E assim, um homem sem identidade vai fazendo tudo o que ele pode fazer para encobrir aquilo que ele deveria e não faz. Vocês podem sentar, qualquer mulher aqui, a Leila está aqui, a minha esposa, 5 anos tomando pancada. Pergunta se ela se sentiu insegura do meu lado algum minuto. Tinham dias, e como quantos dias, que eu acordava sem saber o que eu ia fazer. Mas ela nunca se sentiu insegura. Porque segurança você não transmite para uma mulher com quanto de dinheiro você tem na conta do banco. Segurança você não transmite no tom da sua voz. Segurança você transmite quando a sua esposa sabe que a tua vida está em Cristo. Daí ela fala, eu estou segura, eu sei o que Deus está fazendo na vida dele. Eu sei para onde esse cara está indo. Cada passo da minha vida é governado pelo Senhor. E nos dias bons ou nos dias maus, as minhas emoções estão subjugadas a Ele. Eu nunca entrei em crise, eu nunca entrei em decepção, eu nunca fiquei amargurado, nunca fiquei deitado na cama um dia sequer. Eu não perdi uma noite de sono. Foi fácil? Não foi fácil, mas as minhas emoções foram subjugadas ao Espírito. É fácil fazer isso? Não é, se você não teve uma estrutura emocional bem formada. Se você foi desconectado do Pai por circunstâncias da vida. Toda a história da Bíblia aponta para o efeito da desconexão de um filho para um pai. Se você olhar a história de Abraão com Ló, Abraão era a paternidade de Ló. Abraão cuidava de Ló. Abraão fazia de tudo para Ló. E chega um momento que eles começam a ter treta. Por quê? Todo filho começa a crescer e começa a achar que o pai é o problema. Sabe de uma coisa? Eu vou para um lado, você vai para o outro. Beleza. Sabe o que Abraão faz? Pode escolher, filho. O que você quer? E o filho se torna tão egoísta que escolhe mesmo. Não, eu quero o melhor, eu vou para lá, você se vira. Se desconectou do pai. Daí Ló tem 2 filhos.
fruto de incesto. Porque as filhas de Ló carregavam o espírito de Ló. A gente não precisa estar com o nosso pai. Vamos fazer que nem ele fez com Abraão. Vamos pegar só a semente dele. A gente dá linha na genealogia aqui e seguimos sem ele. Com a semente dele sem ele. E dormem com o pai. Gera o primeiro filho que se chama Moabe. Você sabe o que significa Moabe? Mo vem de uma palavrinha que pode remeter a quem, por quê, o que, é um questionamento. E Abi é pai. É como se Moabe fosse o nome de uma raça que diz, para que pai? Esses são os moabitas. Só que os moabitas tiveram irmãos. Quem lembra o nome dos irmãos, o irmão de Moabe? Amon. Vocês sabem o que significa amonita? Amonita significa irmandade. Ou seja, meu irmão não tem pai. Para que eu vou ter pai? A gente se aliança como irmão e caminhamos juntos sem pai. Sabe qual a maior influência sobre essa nação? Os jovens que estão em relevância aí, fazendo sucesso no ministério, é um bando de jovens que se aliançaram, nenhum deles tem pai. Todos com problema na sua paternidade, desgovernados e disseminando esse mesmo espírito. Apóstolo, você não acredita no ministério dos jovens? Lógico que acredito. Eu fui ordenado super jovem ao ministério, mas de jovens que caminham com seu pai. Porque a grande realidade da vida é que mesmo que nós nos tornemos pais, nós nunca deixamos de ser filhos. Então quando nós vemos, o apóstolo ele sempre falou uma coisa nessa casa: não existe aliança de irmão com irmão, a aliança é entre pai e filho. Quando você se junta, eu estava falando isso agora com o Pascoal e com o Fernando, quando você se junta e fala assim, eu vou resolver isso eu e meu irmão, não preciso do pai. Aqui tem um princípio quebrado, a solução é outra, traz com o pai e o pai resolve a situação com os filhos. Agora, porque o pai é melhor? Não. Porque um pai em Cristo, ele procura não fazer separação, entender com clareza o contexto para trazer uma direção profética. Paternidade é isso. Paternidade não é plataforma de promoção para você ficar conhecido. E eu vou te dar uma péssima notícia: o Zuckerberg lá vai acabar com esse negócio de você ficar famosinho pelo quantos seguidores você tem. Anunciou semana passada que o Instagram agora não vai aparecer quantos seguidores você tem. Tem gente que vai pirar. Você imaginou? Os caras que estão famosos hoje no Brasil, os caras expõem assim, 150 mil seguidores, 1 milhão. Daí o cara que tem 100 milhões de seguidores e o cara que tem 2, você vai olhar o perfil dos caras igual. Daí a gente vai voltar numa realidade que fala assim, quem é ele? É o número de seguidores que ele tem ou a verdade que ele carrega? Hã? Você vai lá? Vai sumir o número de seguidores e o número de curtidas. Eu achei demais. Você sabe o que é mais legal? Ele está sofrendo. Mas você sabe o que é mais legal? Que você pega cara que tem 150 mil seguidores e o cara posta uma foto, tem 10 curtidas. Como que o cara tem 150 mil seguidores e tem 10 curtidas? Porque ele comprou fluxo na internet para ficar famoso. E daí é um monte de robozinho que segue ele, mas quando ele posta as fotos o robô não interage. E daí é a coisa mais ridícula do mundo, porque ele fala assim, o cara pagou para só aparecer o número de 150 mil, agora os caras vão tirar o número. Ele vai falar, e o investimento que eu fiz? Perdeu, Playboy. Acabou. Ninguém alcança saúde emocional vivendo num ambiente infantilizado. Ninguém alcança saúde emocional vivendo em ambiente infantilizado. Ninguém alcança plenitude em Deus só de alianças entre irmãos, sem a sujeição e o cuidado de um pai. Ninguém. Por quê? Porque Deus estabeleceu como modelo de governo paternidade. Quando a história do filho pródigo é contada, é uma parábola que aponta para o que aconteceu no Gênesis. É o filho chegando para o pai e falando assim, eu não quero mais caminhar contigo. O interesse dele não era a herança, era poder caminhar sem prestar conta. E quando o filho volta, é o símbolo da redenção que Cristo nos proporcionou. O anel no dedo, as novas vestes, o cordeiro. Porque
toda desconexão com a figura de um pai, se há um corpo natural, há um corpo espiritual. Se há um pai natural, há um pai espiritual. Bom seria se todo pai natural fosse um pai maduro em Cristo para cumprir a função que foi chamado desde um princípio de cerca de proteção para a formação saudável nas emoções de um filho. Mas como isso não acontece, quando a queda vem ao mundo, desde o primeiro momento Deus prepara o cordeiro. Foi ridículo a cena de Abraão pegar uma folha e tentar esconder sua nudez. Deus falou assim, não cara, eu vou pôr uma coisa para você que vai... Deus mata um animal mostrando que a única maneira de você agora voltar a uma conexão paterna seria o sacrifício de Cristo. Não tem cura emocional sem que a pessoa amadureça em Cristo e viva os seus fundamentos. Você falar que você tem Cristo e não querer o fundamento estabelecido por Ele é uma coisa irracional. Então, você falar, e eu estou falando isso numa manhã onde eu estou cheio de filhos nesse lugar, cada um vivendo uma realidade diferente. Por quê? Porque tem pessoas para quem eu falo e vivem o que eu estou falando, e tem pessoas que eu falo é a mesma coisa que uma conversa com um amigo. Eu me dou, eu sofro com isso. Não, meu irmão, minhas emoções estão tranquilas, eu não sirvo você esperando nada em troca, mas eu me preocupo, porque eu falo assim, será que você tem a consciência do que é a paternidade? Sabe quando você aceitou Jesus, você lembra o dia que você se converteu? Você imaginava que o reino de Deus fosse tomar a tua vida da forma que tomou? Quando você aceitou Jesus, você imaginava que você iria entender algumas coisas que hoje você está entendendo? Assim é paternidade. Você acha, porque alguma coisa bateu em você, você falou assim, eu preciso de um pai, eu preciso caminhar com alguém, mas você não tem noção do que é isso ainda. Eu vou contar algo para vocês bastante pessoal, e eu não sei pregar sem abrir minha vida, não tem jeito. Uma vez, minha mãe toda vez que me vê pregar, filho, você se expõe demais. Eu falei assim, amor, mãe, já estou exposto. De quinta para sexta, dentro das pressões que eu tenho sofrido nos últimos 5 anos, eu acho que eu cheguei no nível, bateu no teto. Os problemas tomaram uma proporção, e o mais do que isso, mais interessante do que a proporção, é que eles mudam da noite para o dia. Então o que acontece de manhã muda à tarde. E, cara, um negócio. Eu tinha tido um convite para ministrar na Nova Zelândia esse ano. Alguns de vocês estavam sabendo. Eu iria com o apóstolo Gustavo Lara. No dia que eu ia embarcar, me chamam um escritório que trabalha para a gente de advocacia e falou assim, cara, a gente precisa de 3 reuniões com você nos próximos 3 dias. Eu falei, cara, eu não posso. Não, você não tem que poder, você tem que estar. E eu abri mão da viagem, que já estava marcada, de passagem paga, com tudo. Fiquei morrendo de vergonha de cancelar com o apóstolo Gustavo e fui para a reunião. Agora eu tinha essa ministração segunda-feira na Argentina. Na quinta-feira eu recebo uma notícia e falo assim, cara, precisamos de você na terça-feira numa reunião. Eu falei, de novo não, Jesus. Eu não estou entendendo nada, mas eu preciso que o Senhor me explique isso. Daí, eu ouvi o Espírito Santo falar assim para mim, sabe por que está ficando um peso maior do que você pode suportar? Se a sua estrutura emocional está bem desenhada, se você não tem fratura nas suas emoções, você está tomando um lugar que não é teu. Eu falei, mas como assim? Ele falou assim, faz 20 anos que você tenta ser pai do seu pai. Eu tenho a minha vida com ele. Eu cresci vendo meu pai sofrendo, sabe, as dificuldades para alcançar os seus sonhos, para ver a empresa avançar. Quando eu me formei, que eu me mudei de Campinas para Taubaté, eu falei assim, eu vou dar descanso ao meu pai. E eu fui assumindo a liderança da empresa. E eu fui tomando, ele é o presidente da empresa. Mas quando eu me vi, ele já não tomava nenhuma mais decisão, eu estava tomando as decisões todas. De maneira que, quando eu falei para os advogados da semana passada, não, a semana que vem eu não posso estar na reunião, mas meu pai falou, não, seu pai não, você tem que estar. Daí Deus me deu você está errado, cara. Você tomou um lugar que não é teu. Eu falei, mas o que eu faço agora? Eu falei, volta e se acerta. Bom, deu sexta-feira, eu passei na casa do meu pai. Quando eu olhei na frente dele, putz, pensa alguém que eu amo sobre a face da terra, meu pai.
Quando eu cheguei na frente dele, eu fui tentar falar, eu desabei a chorar. Eu chorava que nem uma criança de colo. Ele falou: filho, o que está acontecendo? Me fala. E ele desesperado, eu não conseguia expressar. Irmão, parece que eu estava tirando tudo que estava aqui dentro e chorando. E eu deitei no colo dele e ficava chorando que nem criança. Ele falou: filho, me fala o que aconteceu. Eu só consegui sussurrar uma frase para ele: eu só preciso voltar a ser filho. Eu não fui chamado para ser teu pai, mas por amor, eu tenho há 20 anos tentado te proteger, te poupar, te preservar. Você precisa voltar a assumir a responsabilidade da empresa, porque tudo que nós passamos teve um propósito, e Deus vai virar essa história na minha vida. Só que Deus vai entregar a chave dessa transformação e dessa história na mão dele, não na minha. E se ele não volta para o lugar dele, eu estava sendo um impedimento, tentando ajudar, porque eu não estava sabendo me posicionar como filho. Irmãos, quando eu terminei de falar aquilo que eu não sabia como ele ia receber, aquilo produziu tanta vida no meu pai. Parece que aquele cara de 70 anos estava com vigor de 20. Ele falou: não, eu vou para cima, você pode viajar que eu vou na reunião. Eu acho que ele estava esperando isso. E você sabe o que aconteceu comigo? Saiu um caminhão das minhas costas. E eu chego na Argentina, deu tudo errado no primeiro dia. Eu era outra pessoa. Sossegado, cara. Bom, você vai ser deportado. Eu falei: beleza. Tinha um palestino para ser deportado junto comigo. O cara não sabia o que estava acontecendo, não sabia se comunicar com os caras. Daí eu fui lá, eu falo um pouco de inglês, falei com os caras da imigração. O palestino aí, o visto dele é da Tunísia, não é da Palestina. Ah, é? Libertaram. Fiquei que nem José, fiquei eu preso, o cara saiu. Daí designaram um segurança para andar do meu lado por 2 horas no aeroporto. Eu não podia ir no banheiro sozinho. Daí quando eu já estava, e eu de boa, cara. Quando eu estava do lado dele, ele falou assim: cara, o que você veio aqui fazer aqui? Já estava cansado dos dois mudos, um do lado do outro, né? Daí eu peguei e comecei a falar de Jesus para ele. Ele falou: pô, cara, eu tenho horror à religião, eu sou filho de testemunho de Jeová. Falei, cara, tenho horror à religião também. Ele falou: mas você não é pastor? Eu falei assim: mas não sou de religião. Eu falei assim: não, eu sou de filho. Eu sou filho. Eu falava para ele 10 vezes: eu sou filho. O negócio do filho entrou em mim. Agora você fala assim: apóstolo, você tinha dificuldade de ser filho, você era órfão? Não. Mas a revelação do Espírito do que é filiação é totalmente diferente. Eu falava para ele: eu sou filho, eu tenho a Deus como um pai, eu sei o que é ser filho, eu sei o que é desfrutar. Ele falou: cara, eu estou passando por um montão de problemas, eu não tenho paz. Eu falei: eu tenho paz porque eu sou filho, eu tenho paz. Eu sei que aquilo que eu não posso resolver, o meu pai resolve, porque eu sei o que é entrar numa posição de filho e descansar. Aquele cara aceitou Jesus, na hora que eu fui entrar para embarcar, o cara que era meu segurança estava chorando porque eu estava indo embora. E eu falei: cara, você é muito folgado. Ele falou: por quê? Eu falei: por tua culpa eu estou aqui, só pode ser que Deus me parou, é para eu falar para você. Bati até Taubaté, cheguei aqui, a Latam reconheceu o erro, me deu uma passagem de volta, eu voltei para a Argentina. Passei a noite viajando, chego lá, já me levam direto para a conferência rolando. Quando eu chego, tem um sul-africano que eu sempre admirei, um senhor já, chama Tamo Naidu, ministrando sobre o quê? Filiação. Ele falou assim: ele é pai quase do continente inteiro. Pensa num homem influente, relevante, um homem de Deus. Não estou falando dessas coisas que a gente vê de atrocidade aqui no Brasil. Foi um homem de Deus, íntegro, humilde, com fundamento centrado em Cristo. Eu fico muito triste, eu falo isso, mas eu fico muito triste com relação ao que acontece no Evangelho no Brasil. Nós não estamos dando o tempo de amadurecimento de alguns jovens promissores, que seriam realmente verdadeiras referências para a nação, porque a gente está atropelando os processos. Aqueles que são pais de uma geração não são honrados como pais. E gente que tem muito seguidor está bombando porque está crescendo uma geração que quer a mesma coisa, ser conhecida, não quer paternidade. E daí você tem uma disfunção emocional. Mas aquele cara é um pai. E aquele cara, depois de anos ministrando, ele me conta uma experiência na pregação dele que ele teve 2 anos atrás. Quando ele acordou e Deus falou para ele assim: cara, você precisa entender melhor o que é ser filho. E pensa num mestre. Eu nunca vi alguém falar de graça como esse cara fala. Ele explica a substância que forma a graça, como
composição química de Deus. É um negócio, cara. Daí você fala assim, não, o ano que vem ele vai vir para cá, vocês vão ouvir, eles vão ver o que eu estou falando. Ele não muda o tom de voz em nenhum momento da palavra, porque ele fala assim, eu ministro ao teu espírito, não à tua alma. Eu não sou animador de auditório. Esse cara fala assim, 2 anos atrás, o Senhor me pegou no canto do meu quarto e falou assim, você sabe tudo de muita coisa, você só não sabe a profundidade do que é ser filho. E ele falou que por 3 meses ele acordava e dormia e falava para ele mesmo, você é filho, você é filho, você é filho. E daí ele entendeu algo. Observando a família real, aconteceu um caso interessante, recente, que como que chama a menina lá, Kate? A Kate casou com o príncipe lá, ela era uma artista, Maggie, e foi o que eu falei? Foi Maggie, falei Maggie, vocês entenderam. E a Maggie, no momento em que ela casa com o príncipe tal lá, ela é posicionada na família real. Ela sai de uma condição e entra em outra automática. Ela foi implantada na família real. Se ela estava com conta para pagar num dia, no outro acabaram as contas. Ela não tem mais problema de conta para pagar. Por quê? Porque ela recebeu uma herança? Não, só pela posição. Paternidade é uma posição que você entra no Espírito, que te dá acesso ao que é a condição preparada por Deus desde a eternidade. É um posicionamento. Então não adianta falar do título, não adianta falar tamo junto, não adianta falar conta comigo, se você não se posiciona como filho. O que te dá acesso é posicionamento. E quando nós entendemos isso, a gente entende que não estamos falando de uma democracia. O reino de Deus não é uma democracia, não é um lugar onde você tem que dar, não, mas deixa eu te falar uma coisa, a minha opinião, não é a tua opinião. E tampouco é uma monarquia, porque a monarquia é como se fosse o império de um rei e seus súditos. Nós não fomos colocados nem numa monarquia, nem numa democracia. Nós entramos direto na família real. A nossa relação com o pai não é a relação de um súdito com um rei, é de filho. Mas a diferença é que a família que a gente faz parte é uma família real, de governo. Então a nossa paternidade é uma paternidade de posicionamento. Nós fomos implantados numa família real. E isso tem que produzir descanso para a nossa alma, isso tem que produzir cura, isso tem que arrancar a ausência que faltou e que produziu o dano na coluna emocional da infância. Isso é restaurado quando a identidade de pai volta e você se posiciona como filho. É um posicionamento. A alma não precisa de um tratamento, ela precisa de um posicionamento. Agora tem pai. A gente precisa sair de um lugar de soberba sutil, de achar que nós já podemos tomar decisão sozinhos, e entender que Deus quer que para o resto da nossa vida, você seja pai com barba branca, com 70 anos de idade, você ainda não perca de vista a condição que você tem de filho. E sabe que, quanto tempo? Então dá tempo de avançar mais um pouquinho. E você sabe que quando você muda a sua forma de pensar, você muda a estrutura física do teu corpo? Como assim, apóstolo? A Leila tem estudado muito a parte de livros que falam do funcionamento do cérebro, de neurologia, de neuro não sei o que lá, e neuro para cá, e toda hora ela me fala alguma coisa. E ela me falou uma coisa interessante de um livro da doutora Carolina Leaf. Esse livro tem até aqui, se vocês quiserem. O nome do livro é Seu Perfeito Você, que fala sobre identidade. Ela é uma neurologista cristã. Essa mulher fala o seguinte, preste atenção: pensamentos mudam estruturas cerebrais, mas as estruturas cerebrais não podem mudar um pensamento. Então vamos lá, o seu cérebro tem uma estrutura que ele foi formado. Essa estrutura do seu cérebro não pode mudar a sua maneira de pensar. Ela é incapaz de mudar a sua maneira de pensar. Mas quando você recebe uma palavra, quando você recebe uma impartição que chega em você, você baixa a guarda e fala, eu vou mudar a minha maneira, a sua maneira de pensar
quando muda, altera a estrutura do teu cérebro, comprovado cientificamente. Só que o cérebro, assim como Cristo governa o nosso corpo, o cérebro governa o nosso corpo. Se muda a estrutura do seu cérebro, muda a estrutura do seu físico. Mudar de pensamento transforma a estrutura do teu corpo visível. O invisível governando o visível, provado pela ciência. E o cérebro tem uma outra coisa que se chama neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a capacidade de expansão do cérebro, à medida que ele é estimulado por pensamentos, que segundo a doutora Carolina Leaf, são pensamentos da natureza da verdade. Ou seja, quando o cérebro se depara com Cristo, ele se expande, porque Cristo é um oceano inexplorável. Então, quanto mais você recebe de Cristo, o cérebro tem que se adaptar a receber. A sensação que eu tenho na minha vida aqui de quinta para hoje, o meu cérebro se abriu. Eu vivo a vida inteira a paternidade, eu vivo a vida inteira cuidando de gente, mas eu fui perdendo gradativamente a sensibilidade do que é ser filho. Cara, quando eu voltei para esse lugar, parece que as coisas diante de mim não mudaram, mas dentro de mim eu sou uma outra pessoa. Eu me sinto leve, transformado, renovado. E eu preciso falar isso para vocês nessa manhã. Vocês que caminham junto a alguns ainda não se posicionaram como filho, não têm atitudes de filho, continuam caminhando com uma vida à parte. Tem pessoas aqui que falam que são filhos, mas nunca me perguntaram para tomar uma decisão. Se você não souber mudar a tua maneira de pensar para se posicionar como filho, você nunca acessará a plenitude do que é ser pai. E como que você vai cuidar de gente se você não sabe se posicionar como filho? É um mal que se multiplica sobre a igreja. E a Bíblia está cheia de versículos que sustentam essa palavra. Romanos 12:2 diz: não se conformem com este mundo, mas sede transformados. Como que você é transformado? Pela renovação do vosso entendimento. 2 Coríntios 10:5, destruindo os conselhos e toda a altivez, ou seja, o orgulho, essa vaidade de achar que é pastor, que estudou, que sabe como faz, não, eu tenho os métodos, já está dando tudo certo aqui na igreja. Não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando de ser filho, de baixar a bola, de deitar no colo de um pai e poder chorar, de saber que tem alguém que quando você fracassar não vai te julgar, vai te abraçar. E isso traz segurança às emoções. Sabe por que muitos homens de Deus caem em adultério? Porque não tiveram um pai para confessar o desejo que sentiram. Daí um abismo vai chamando o outro. A paternidade não é um lugar de juízo, é um lugar de proteção, segurança. Acima de tudo, de amor. Filipenses 4:6-8 diz: não estejais inquietos por coisa alguma. As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, suplicação de graças. E a paz de Deus, que excede o teu entendimento, que é o que acontece comigo, eu não sei, eu não entendo, mas eu tenho paz. Guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Aonde? Em Cristo. E daí ele continua. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso pensai. Aonde estão colocados os teus pensamentos? Irmãos, eu vou falar só uma última coisa aqui, senão a gente não vai ter tempo para trocar ideia. Eu tenho mais uma pancada. Sabe o que eu vou fazer? Segunda-feira eu vou marcar já. Segunda-feira está marcado aljava na mesa, 4:30 da tarde aqui para os filhos, tá? Eu sigo o que eu não consegui falar hoje. Segunda-feira, 4:30, vamos fazer o aljava aqui. Todos estão convidados. Eu vou terminar com isso. Eu me lembro quando a chave da compreensão de Cristo do novo pacto virou dentro de mim. Eu estou 12 anos imergido nessa palavra. A amizade com o Juan, com o Lucas Marques tem mais do que isso. 5 anos atrás eu estou na Venezuela ministrando numa mesma conferência que estava o Lucas. Eu cheguei na conferência, o Lucas estava ministrando de manhã e virou uma chave dentro de mim. Meus olhos se abriram. Eu chorava que nem uma criança, menos do que quinta-feira com meu pai, mas chorei bastante. E quando ele começava a falar,
eu comecei a olhar para mim e falei, cara, eu não sei nada. Eu me senti como uma criança analfabeta de Bíblia. E quando acabou aquela ministração, eu era o cara que ia pregar à noite. Eu falei, o que eu falo agora? Essa sensação de ponto zero, de não saber nada, todos os que passam pela cruz e alcançam a Cristo, passam por ela. Se você é pastor e ainda não passou por isso, tem os seus sermões preparados, eu vou te falar, você vai passar. Você vai chegar num lugar onde você vai achar que você não entende mais nada, de nada. Porque esse lugar é um lugar onde Deus precisa te voltar à condição de filho e te fazer entender. Você precisa de um pai, cara. Você precisa entender que tudo que você recebeu até agora é estrutura humana. E eu não sabia o que pregar à noite. Me deu uma sensação de impotência vendo aquele cara falar com tanta propriedade. E quando você fala, é isso. Eu não sei de nada, mas é isso que ele está falando. Quando eu cheguei na Argentina agora, cara, direto desse um dia viajando, eu cheguei e me levaram direto para a conferência. Estava com a roupa que eu estava no avião. Quem estava pregando? O Tamo Naidu. 3 horas de pregação, para quem passou o dia inteiro viajando, no mesmo tom de voz. Irmãos, eu não vou mudar meu tom de voz. Se vocês quiserem dormir, eu seguirei pregando ao Espírito de vocês. E foi assim por 3 horas, nesse tom, sem mudar. Eu vou só contar uma coisa para vocês aqui. Eu cutucava o apóstolo L toda hora. Ele roncava na pregação. Apóstolo, a gente na primeira fila. Cara, mas era terrível. Mas eu não sei, em virtude de todo o contexto que eu tinha. Ele está aqui, apóstolo? Que bom. Diante do contexto todo que eu tinha passado, eu não desgrudei o olho do cara. Mas uma propriedade, uma profundidade. Quando ele acabou, os irmãos falaram assim, nossa, agora quem vai subir para ministrar é o apóstolo Cristiano do Brasil. Nós estamos... Cara, por um momento passou um flash da história do Lucas. O que se fala, depois de 3 horas de pregação de um mestre com a profundidade, assim, o que você vai falar? Daí o Senhor falou assim, eu não te chamei para ser igual a ninguém, eu te chamei para impartir da vida que está sobre você. E eu contei, naquele lugar, lá na Argentina, para pastores de todo lugar, o que eu estou falando para vocês, da experiência com meu pai. Sabe o que aconteceu quando eu acabei de pregar? O apóstolo Gustavo veio até mim, chorando, o Tamo me abraçou, esse africano, falou assim, sabe o que falta hoje nos púlpitos do mundo todo? A pureza com que essa palavra foi liberada aqui nessa... Porque é a vida. Sabe, quando você descobre a vida, você não se compara mais a ninguém, você não tenta ser quem você não é, você se sente seguro, você não tem medo dos problemas, está tudo ligado a uma palavrinha, ser filho. E você não vai aprender a ser filho de Deus, se você não for filho de quem te confiou a ser pai. Então paternidade, não pensa que você sabe tudo da paternidade, porque você não sabe. Eu não sei. Depois que o Tamo começou a explicar, um homem deve ter seus quase 70 anos de idade, um pai geracional, eu cheguei para ele e falei assim, cara, eu preciso que você vá ao Brasil. Ele falou assim, eu nunca fui ao Brasil, mas faz 2 anos que eu estou recebendo palavras proféticas para ir e recebendo convites. E o Senhor me falou que todos os convites não eram a porta por onde eu deveria entrar no Brasil. Mas agora te vendo ministrar, o Senhor me confirma, eu vou com você. Não me perguntou o número de igreja, não me perguntou, eu vou no Brasil. Então o ano que vem nós vamos fazer uma escola com esse cara aqui. Vocês se preparam, durmam bastante antes, senão vocês vão dormir no culto. Mas eu tenho certeza que vai ser incrível. Amém, vamos orar? Eu não queria que a gente perdesse a atmosfera que foi construída durante a palavra. À medida que eu ia falando, eu percebi a movimentação do Espírito. Eu sei que a gente construiu algo aqui. E eu quero pedir para vocês, por gentileza, vocês têm liberdade de perguntar o que vocês quiserem. Só não façam brincadeira. Porque para você, para todos isso é fundamental, mas isso é muito sério. E eu não queria perder isso com... Então, o que você quiser perguntar, não tem pergunta certa ou errada, eu estou à disposição para aquilo que eu souber responder, para servir vocês. Mas que a gente possa entender o que foi construído nessa manhã para seguir na mesma linha. Não tenha preocupação de, essa pergunta que eu vou fazer é muito infantil. Não, para com isso. Nós não estamos aqui para fazer uma
na faculdade de teologia. Nós estamos aqui para compartilhar experiências e construir algo junto, no Espírito. O que eu estou fazendo é expondo para vocês algo daquilo que eu sei que produziu vida na minha vida. Então eu queria orar para que o Espírito Santo nos conduzisse, que cada pergunta e cada resposta possa ir acrescentando na vida de cada um de vocês. Pai, nós te damos graças por essa manhã, por tudo que o Senhor tem nos revelado a respeito de paternidade, por esse ambiente gerado nesse lugar, e que cada um dos filhos, cada uma das pessoas que estão chegando, alguns pela primeira vez, possam já ser imergidos nesse lugar, possam acessar isso, que o Teu Espírito nos conduza, a partir de cada pergunta, de cada palavra, de cada ministração, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Estou muito feliz de poder compartilhar isso com vocês hoje. Eu até mandei mensagem para que todo mundo pudesse se esforçar para vir, distribuir o link para quem não poderia vir, mas estou feliz de vocês terem se esforçado, estarem aqui, e queria então abrir a oportunidade, quem quiser começar, levanta a mão aí, a gente vai com o microfone, primeira pergunta ou colocação. Boa tarde, bom dia, né? Bom dia a todos. Na verdade, você compartilhou da experiência com teu pai, e algumas vezes você já compartilhou aqui também, que você acaba sendo, muitas vezes, o pai espiritual do seu pai, né? Como isso impactou essa experiência recente? Se interferiu alguma coisa nessa paternidade espiritual que há nesse relacionamento hoje? Você acha que isso, de certa forma, trouxe um alívio, ou trouxe um peso, ou você acha que uma coisa não tem a ver com a outra? Seria isso? O Pascoal tem razão, né? Primeiro que é algo muito recente, eu nem cheguei a pensar nisso que você falou, mas o que você falou é uma verdade. Por muito tempo, eu tenho me tornado a pessoa que aconselha ele, mas eu entendo hoje que nós dois estamos na mesma casa, e nessa casa tem um pai. O que eu acredito que eu devo fazer daqui para frente, todas as vezes que eles vierem até mim, fala: pai, vai falar para o apóstolo Hélio, porque eu sou só filho. Eu acho que isso ficou bem claro para mim, como Deus me posicionou. E cara, como é maravilhoso você desfrutar de ser filho só, porque quando você, como filho, tenta ser pai do seu pai, é um peso maior que você pode carregar. Então, aquilo que Deus me libertou, que eu vi naturalmente na empresa, a sua pergunta agora, eu creio que isso tem a ver também com a parte espiritual. Então, que ele possa desfrutar da paternidade do apóstolo L, e eu quero continuar sendo, a ordem natural das coisas. Mas boa colocação. Bom dia. Eu não acabei vindo esse questionamento por conta do que o irmão levantou e da sua experiência. Não tinha nem pensado em fazer essa pergunta, mas já que a gente acabou entrando nesse tema, o meu pai, ele congregava numa outra igreja, e agora ele está com a gente, já tem um tempo já, né, desde do início praticamente depois do início do ministério, e agora faz 3 anos que eu perdi a minha mãe, meu pai está sozinho, e agora me veio isso, porque eu estou passando por esse processo. Sou filho e não sei como agir como pai espiritual dele. Você nunca vai ser pai espiritual do seu pai. Isso é o que eu aprendi agora, né? O que você vai ser é sempre filho, porque se você for ser pai espiritual, você vai tomar uma carga que não é tua, e é um posicionamento que não tem. Então você é o filho que ama ele como filho, que trata ele como filho, e daquilo que você sabe de Bíblia e os caminhos de Deus, que você puder transmitir com ele como um mentor, como alguém que orienta ele numa área que você conhece melhor, beleza. Isso não vai porque se a gente toma uma posição de se colocar sobre, daí que as coisas se invertem. Então, que você viva com ele como você sempre viveu, como filho, o que ele pedir de aconselhamento. Como eu disse, cara, a paternidade espiritual é um posicionamento. É só você se posicionar como filho, você pode fazer tudo o que você faz. Mas se você no teu coração, no teu espírito, sabe que você está posicionado como filho, as coisas não se misturam. O que acontece é o contrário. Tem gente que caminha aqui, que fala de filiação, mas não se posiciona como filho, daí também não tem efeito. Não é o caminhar junto, é como você se posiciona dentro de você. É meu pai, então eu me coloco como filho. Então, não é meu pai.
não sou pai dele. Você já está posicionado no Espírito, ainda que você possa servi-lo, orientando, orando por ele. Entendeu? Eu acho que não tem confusão. A gente faz confusão quando isso não é claro. E para mim, Deus deixou muito claro esses dias, alinhou muita coisa, né? Eu não saberia te dar, ou seja, a minha resposta para você há uma semana atrás seria diferente. E o mais tremendo de nós caminharmos num ambiente desse, construindo junto, é isso. A liberdade que eu tenho de me expor para vocês e falar, aprendi isso. E foi transformador para mim. Nós estamos caminhando num ambiente de luz, irmãos, de verdade, sabe? Hoje há muito perigo no que se fala de paternidade no Evangelho por falta de conhecimento, por precipitação. E por outros, porque se está falando de paternidade, vou falar também, mas não sabem a profundidade nem como cuidar como pai, porque nunca foram filhos. Então, Deus tem me falado já há alguns anos, eu não estou cuidando de filhos, eu estou cuidando de pais. Então todo o princípio de vocês para comigo é o princípio de vocês para os filhos que vocês vão gerar. Naquilo que vocês falham como filhos, vocês escolhem como pais. Por isso a minha preocupação é de toda hora bater em algumas teclas, para que a gente possa começar a produzir um ciclo virtuoso, que vai sendo transmitido de pai para filho. Dentro dessa situação que eles citaram, e principalmente dele, que o pai biológico, né, está caminhando junto, seria correto a gente lembrar do que você tem falado, né, sobre o lance de, é por isso a importância da gente caminhar como filhos, mas também preparando filhos para serem pais, né, porque no ambiente da igreja, outros pais serão gerados, né, serão formados para que possam suprir necessidades como essa, né? E aí, enquanto ele falava, eu lembrei também da importância dos 5 ministérios, né? Que vão formando a estrutura da igreja, até para dar suportes como esse, que surgem as necessidades. Tá, mas ele tá lá, e aí? Tá, ele sempre vai ser só meu pai, ele é meu pai e eu sou filho, e ele vai ficar sem pai? Né? Tem uma necessidade, e aí eu acho que esse mecanismo funcionando ajustado, supre essas necessidades, ou estou falando besteira? Eu acho que quando você, por exemplo, você está numa casa, é um caso bem atípico, né? É um caso bem pontual, que seria o pai natural do pai da casa, né? Esse pai, né, por exemplo, eu não tenho condições de ser pai espiritual do apóstolo L. Então a paternidade do apóstolo L tem que ser fora da casa, não tem problema. Quando a gente se move num corpo desse, não tem nenhum problema da paternidade não estou falando eu pela distância, mas de um outro dos nossos irmãos que já está caminhando em paternidade, seja o cara que eventualmente seu pai vai conversar, porque é um caso muito pontual, é o pai do pastor, né? Agora, eu entendi no espírito que isso nunca pode se inverter na vida, por mais que nós sejamos chamados por Deus a cuidar dos nossos pais, a amá-los até o final da vida deles, nós nunca podemos, isso para um pai, isso vai definhando um pai. Quando você vai tirando ele da posição do pai, você vai ocupando. Você faz por amor, você quer preservar, você vai cuidar, mas ele nunca vai deixar de ser pai na cabeça dele. Então é como se ele fosse perdendo a função. Entendeu? Quando eu tive essa conversa com ele, foi tão profundo, porque ele falou assim: filho, eu tenho culpa disso, eu me acomodei, foi muito fácil você chegar, você fazer tudo, a empresa crescendo e tal, mas eu me acomodei. Mas tem coisas, por isso que a paternidade, ela encurta caminho. Você pode aprender isso sem passar pelo que eu passei, né? Foram anos fazendo por amor uma coisa errada, né? E aquilo que eu pensei que seria um peso, eu falar para ele, cara, assume, foi libertador para ele, né? Então eu acho que nesses casos de pai, porque o desenho de Deus, quem é o pai espiritual dos seus filhos? Dos seus filhos, é você. Esse é o desenho de Deus. Se o desenho de Deus está cumprido, as próximas gerações não vão ter o problema que a gente vai estar tratando aqui. O pai espiritual do filho é o pai natural. Sempre vai acontecer casos específicos de pessoas que não tiveram, ou o pai ficou, o filho avançou em Cristo, tal, sempre vai ter, mas o desenho de Deus é esse, desenhado com Adão é esse, né? Então na minha casa, o Caio e a Bruna, a paternidade dele sou eu.
né? E eles me veem assim, eles me tratam assim, e eles sabem separar o pai natural que eles pedem, que tem acesso, que brinca, e o pai espiritual que dá destino, que dá governo. Fica muito claro. Eu volto a falar para vocês, peçam para que Deus revele isso para vocês no espírito. Paternidade é um posicionamento. Você pode falar do assunto, se você não se posiciona, você nunca acessa o que Deus tem. E isso da questão de paternidade, ter um pai natural, se retrata muito bem quando a gente faz o altar familiar. O altar familiar retrata muito bem isso, que dentro da residência, dentro da casa lá, quem é o pai espiritual de toda a casa, sempre é o sacerdote. E daí também o altar familiar, quando Deus trouxe o desenho do altar familiar para o apóstolo Eli, tinha exatamente um dos objetivos de restauração do sacerdócio do homem, porque é exatamente o que eu estava falando aqui. Quando o homem é disfuncional, porque hoje nós estamos numa geração da igreja, uma geração não, já vem há alguns anos isso, onde as mulheres buscam muito mais. Você pega círculo de oração da Assembleia de Deus, vê quantos homens tem. É só mulher, parece que orar é coisa de mulher. Por quê? Porque as mulheres avançaram na fome, na sede, na busca, e os homens ficaram para trás. Daí, como o homem não tem o governo espiritual da casa, ele começa a fazer um montão de coisa para querer ajudar a mulher, vira um banana, porque não tem governo, não tem decisão, não tem destino profético, mas faz um montão de coisa legalzinha para ajudar. Lava a louça, varre. Amor, pode ir trabalhar que eu estou aqui em casa. Cara, você está cumprindo o papel de um banana. Apóstolo, eu não posso ajudar em casa? Lógico que pode, deve, mas você precisa ter a estatura de Cristo para transmitir destino, segurança e proteção. Isso é o que a sua mulher mais precisa do que a louça lavada. Alguém mais quer? Próximo. Apóstolo, eu sou Valdemir lá de Mogi. Eu gostaria de perguntar para o apóstolo, dentro disso que você já relatou para a gente aqui, como que a gente pode fazer? Porque Deus revelou para o Senhor o que é pai, o que é filho. Filho é filho, pai é pai. O que nós podemos fazer dentro das igrejas para não se confundir a paternidade com o paternalismo? Porque às vezes os filhos confundem o que a paternidade realmente e o que é paternalismo no momento. Boa pergunta. A paternidade, eu fui bem claro em construir a mensagem hoje, explicando que Deus só entende pai quem é apto a transmitir a imagem do filho. Deus só entende pai quem importa. Então, qual seria a condição de nós prepararmos jovens para um casamento? Cara, você está à estatura de Cristo, você pode assumir uma família. Fora isso, Deus não vê a pessoa como pai. Se Ele não tem o governo de Cristo sobre a sua vida, como que Ele vai ser governo sobre a vida de uma esposa e de uma família? Então, o que nós falhamos é que nós não preparamos os jovens para entrar no casamento. As pessoas decidem por esposas, homens, dentro das igrejas de forma sensorial. O que é a forma sensorial? Achei bonita, achei gostosa, achei legal, sem nenhum discernimento espiritual. Só que o tempo passa, todos esses atributos sensoriais vão ficando, e daí que o que resta é como é a estrutura emocional dessa garota, como ela reage diante dos problemas. Falando, eu não aguento, eu não suporto. Mas como? A construção para se chegar ao casamento não foi a construção de um homem discernindo no espírito, porque não estava estruturado. E nós temos falha como pastores na igreja, porque nós não levamos as pessoas a Cristo. A gente está preocupado com a frequência do culto de domingo. Então as palavras, vou fazer uma série de mensagens para poder manter o povo entre... Cara, se a gente não levar as pessoas à estatura de Cristo, tudo se torna paliativo. E a paternidade é uma farsa, é um paternalismo. Então, quando você tem uma paternidade genuína, primeiro, quando o pai pode falar, Cristo governa a minha vida, então eu posso impartir a imagem de Cristo e não a minha opinião pessoal. Quando isso acontece, você vai reproduzindo um ambiente saudável. Um ambiente saudável. Eu vejo isso acontecendo ao longo dos anos nessa casa de forma muito natural.
Porque a paternidade do apóstolo L é uma paternidade genuína no sentido de que o tempo inteiro ele está disposto a se diminuir para lançar os filhos. Então a gente cresceu aprendendo, vendo um pai servindo os filhos o tempo inteiro e nunca querendo chamar a gente para aumentar o exército dele. Ele não tem essa pretensão. Eu não estou aqui porque um dia eu falei assim, sabe, o negócio está na moda e ser pai de pastor, eu vou cuidar. Nunca pensei nisso na minha vida, pastor. Pastor ou meu irmão, não sei se é pastor. Eu nunca pensei nisso na minha vida. Um dia, depois de 7 anos dessa igreja caminhando, um apóstolo L me fala assim, a gente precisa começar a cuidar dos que estão de fora. E eu fico responsável aqui na casa e você responsável pelos de fora. Ele me enviou para isso. Ele me enviou para isso. Então, quando se tem uma paternidade, se tem envio. E quando você é enviado, você tem o respaldo de Deus para fazer o que você está fazendo. Então, tudo funciona. Então, quando eu sei a paternidade da casa e a paternidade não é paternalismo, foi enviado para ser pai? Se não, você pode... Primeiro ponto, foi enviado. Entende o que é estar posicionado em Cristo? Experimentou da morte e da ressurreição de Cristo? Você tem algumas perguntas que fica evidente que não tem. Às vezes, o cara pode ser um bom mentor, pode ser um bom conselheiro, pode ser um bom pastor, mas a paternidade é algo diferente. E Deus nos conecta no Espírito. E às vezes, muita pessoa que chega até mim, uma palavra que o Senhor tem me dado com a chave é paciência. Porque eu sei que a pessoa chega buscando uma coisa que ela não vai encontrar. Porque assim como meu pai não era o cara que ficava brincando comigo de trenzinho todo dia, mas ele produziu uma estrutura forte porque ele era coerente, né? Essa palavra, eu estava pregando lá nas mulheres, lá no Alexandre, na casa de Esther, alinhou a Miriam por dentro, porque ela cobrava do Alessandro um papel de... você tem que fazer, tem que fazer. Eu falei, cara, ele trata como você? Ela falou assim, ele é maravilhoso, marido. Eu falei assim, como que ele é dentro de casa com a vida dele com Deus? Eu falei assim, então ele é um pai integral. O que seu filho precisa é disso, de um homem coerente, não de uma babá. E quando a pessoa tem carência emocional, ela busca na paternidade espiritual, não destina identidade e proteção, ela fala assim, mas eu queria eu queria estar junto, queria abraçar. Cara, isso daí é outra coisa, eu não vou conseguir suprir você. Mas se você entende no espírito que é estar posicionado, as coisas se alinham. Entendeu? Você queria falar, Rio? Fala bobeira. Fique em paz, eu não vou escandalizar sua mente, amém, irmão? Estou dentro de uma igreja evangélica. Interessante que eu com o Bob conversava essa semana, e meu pai foi vereador por 4 mandatos. E o Bob tem a raiz política e hoje ele é vereador. Então meu pai deu um envio a ele para que seja. E quando o Bob ganhou a eleição em Taubaté, ele foi até o túmulo do meu pai em uma forma de honra. Isso aí depois o Kiko se vira com vocês com essa heresia. E ele falou, pai, está aqui. Cumprimos o que o senhor nos enviou a fazer. E a gente conversava essa semana e falava, Bob, se o pai tivesse vivo, cara, os votos seriam seu, mas o mandato seria dele. Porque ele estaria junto com você nisso aí, te dando, mostrando para você como faria. E a gente conversando agora é algo tão interessante que a gente falava, e se o pai tivesse vivo agora, a gente fosse fazer um altar familiar, mesmo você sendo pastor, quem faria o altar familiar seria ele, porque ele é o pai, né? Mesmo você sendo pastor e mesmo eu sendo vereador, o mandato seria os votos seus, o mandato dele, e no altar familiar ele faria. Então a gente conversava sobre isso essa semana, né, a importância do que a figura de um pai produz na gente, né? O pessoal que está de longe assistindo, queria saudar aí o Leonardo, o pastor Leonardo lá de Salvador, está com a gente, o Alexandre de Aracaju, o Josué de Mogi devia estar aqui, né? O pessoal lá, o Roberto Ananci lá no Japão. Então tem uma galera que está nos acompanhando aqui, participando. Se quiserem fazer pergunta, me façam aqui, eu respondo também, tá bom? Mais alguém? Deixa eu só responder uma aqui do Anderson de Aracaju. Anderson, ele está perguntando, apóstolo, como posso me movimentar na paternidade se tive um pai totalmente ausente? É exatamente o que foi falado durante todo o contexto. A paternidade espiritual,
ela é exatamente esse posicionamento de entendimento que eu preciso ser filho. Então, quando você se posiciona diante de um pai espiritual, você se coloca numa posição que você nunca viveu, e daí você vai aprender a ser filho, apresentando o seu coração, apresentando suas decisões, sendo conduzido, sendo dirigido. Então, a paternidade espiritual, ela parece que vai realinhando a gente por dentro na compreensão do que é ser filho. Quem que falou que queria fazer? Impressionante, ouvindo essa mensagem, não, e nem só ouvindo essa mensagem, vivendo aqui na igreja há um ano já, né, que já está fazendo um ano que a gente veio para cá. Meus pais se separaram, eu tinha 8 anos de idade, eu não tive referência de pai quando era pequeno, né. Depois eu me converti, passei 22 anos na igreja, e também não se senti numa igreja paterna, cuidado, sabe, como filho mesmo, né. Quando eu vim para cá há um ano, eu cheguei aqui todo arrebentado, sem ter aquele cuidado, aquele carinho, e entrei no posicionamento. Assim, não foi uma oração, não foi uma conversa, né, foi o ambiente da igreja que gerou isso no meu coração, gerou uma condição de filho. E, cara, isso mudou muita coisa na minha vida, me trouxe paz, me trouxe segurança, me trouxe tranquilidade, né, tanto nos meus negócios como na minha família, em todas as áreas da minha vida. Isso tem sido transformador, esse posicionamento como filho. Então, poxa, não tem nem palavra para descrever o que isso significa dentro da igreja. Amém. É tremendo mesmo. É muito diferente você estar num ambiente paterno de um ambiente religioso, né? O Gustavo aqui. Apóstolo, eu queria só fazer uma pergunta, porque a gente entendeu sobre o modelo de Deus, sobre paternidade, onde o pai natural deveria ser o pai espiritual. A gente sabe que a igreja é que ela se movimenta por paternidade, mas essa não é a realidade da grande massa da nossa igreja, vamos dizer assim, né? E não é a realidade dos grandes lares da nossa nação, onde muitos de nós não têm essa referência do pai, e isso já tem sido uma estratégia do diabo, a gente sabe disso, não vou chover no meu lado. Então, minha pergunta é o seguinte, na verdade seriam duas. O pastor da igreja, ele naturalmente se torna o pai das pessoas que estão congregando naquela igreja, ou seja, se eu entro naquela igreja, o pastor se torna naturalmente meu pai, independente de eu entrar numa igreja que se movimenta de paternidade ou não. E se isso não é a realidade, como eu encontro um pai espiritual, ou é o pai espiritual que me encontra? Como isso funciona no espírito? Faltando 10 minutos, uma perguntinha dessa, né? Você colocou, você definiu toda a realidade do problema da igreja na sua pergunta. Qual o problema que nós temos na realidade da igreja hoje? Pastores que estão exercendo o pastoreio sem terem sido enviados, não são pais. Quem é formado numa faculdade de teologia, não existe, nunca na história da Bíblia, alguém que se habilite a ser pastor porque recebeu um diploma. Isso é coisa desse século, né? Ou desde a reforma protestante que se vinha com isso, as grandes universidades, tudo formando, foi uma preocupação de Lutero, formar pessoas preparadas. Só que essa formação, ela não pode ser uma formação teórica. Então hoje, muitos pastores, porque daí a gente vai pegar a história da origem do Brasil, povoado, no que diz respeito ao Evangelho, por doutrinas muitas vezes mescladas, né? Assembleia de Deus, teve muita coisa da maçonaria misturada no meio, desde o início, das igrejas quadrangulares, tem toda a história da igreja, a história do cristianismo, você vê como foi formado, e muitos homens foram sendo colocados, levantados como pastores, mas nunca foram pais, né? E quando você produz um ambiente onde você tem pessoas formadas na palavra, mas que não estão formadas em Cristo, você produziu um ambiente religioso. Daí você definiu o que acontece no evangelho dessa nação. A grande massa, na tua pergunta, é formada de pessoas religiosas.
Porque o ambiente de um pastor com a ovelha não é um ambiente de pai para filho. A gente não consegue sair da analogia e da sombra bíblica para a realidade que Jesus estava apontando. Ele veio revelar o Pai, não veio revelar um sistema de governo de um general com... Então, se nós não acessarmos isso, nós não conseguimos chegar ao projeto de Deus para a igreja, que é qual? A criação anseia pela manifestação do quê? De huios, de filhos maduros, de filhos. A criação não anseia pela expansão da igreja evangélica no Brasil. Você tocou na questão mais crucial do evangelho, que tem, essa sua pergunta tem que ser uma pergunta que cada um de nós que estamos aqui, a gente faça. O que eu estou construindo? Eu estou sujeito a um pai? Quando Deus me confia a palavra, eu estou edificando a Cristo, levando as pessoas ao desenho dele, ou ao desenho que eu aprendi? Porque existe um desenho de Deus. Quando você sai desse desenho que é disfuncional, você gera peso e problema. Você quer ver na minha vida, com toda a pureza que eu procurei tocar minha vida, eu estava sendo disfuncional como filho, me trouxe um peso maior do que eu podia suportar. Agora, quando a gente é genuinamente movido por uma verdade, quando de fato... a base de tudo na nossa vida se chama arrependimento. A palavra arrependimento é metanoia. Metanoia o que é? É uma mudança de pensamento. A mudança de pensamento a gente aprendeu hoje que transforma toda a estrutura do seu corpo. Quando de fato, através do arrependimento, eu percebo que eu estou deixando de lado meus interesses pessoais e a única coisa que eu quero na minha vida é a verdade, a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Deus prepara. Tem pessoas que se conectaram a gente como paternidade. Eu poderia citar o caso do Cris, lá de Pina. O Cris nunca tinha tido relação comigo de amizade, de conversa, de bate-papo. Deus falou com ele em sonho. Eu me lembro do dia que ele chegou aqui, ele falou: cara, eu tive 2 sonhos com você e você derramando óleo na minha cabeça, e Deus falou: eu vou te colocar um pai. Deus nos posiciona, Gustavo, pode ter certeza. A gente percebe no espírito, a gente começa a sentir a necessidade, a gente começa a entender que a gente não pode caminhar sozinho, e Deus vai nos alinhando. O que acontece é que muitas pessoas estão acomodadas nesse ambiente religioso, porque tem suas funções, tem seus salários, tem já sua influência. E cara, quando você está disposto a viver o reino de Deus, você tem que ser preparado para ser destruído em todo o império pessoal, porque para o reino de Deus se manifestar, destrói tudo que não é dele. Então toda a estrutura da religião, que é o que você está falando, ela vai acabando. Agora, eu tenho muita esperança e muita expectativa para a igreja. Eu vejo, por exemplo, o apóstolo Luiz Hermínio é um cara que nos últimos anos ele tem batido muito no aspecto da paternidade. Daí ele começa a ser criticado, porque as pessoas falam assim: o cara fala de paternidade, mas como que ele vai estabelecer paternidade no Brasil inteiro? Não tem jeito. E ele entende isso. Primeiro ele estava trazendo um fundamento. Nós hoje estamos fazendo esse café aqui, a gente é aliançado com eles. Então, o que ele fez? Ele distribuiu em todo o Brasil pessoas com quem ele tem relacionamento de aliança e dividiu por regiões. Pode ver que você não vê nenhum Mevan aqui. O responsável da região do Vale do Paraíba para estabelecer paternidade por ele fomos nós. Então, você distribui um cuidado paterno. E quantas pessoas... Você foi bater aonde? Porque a palavra mexeu com você. Eu vou te dar a resposta fazendo uma pergunta. Aonde que você foi bater? Fala para todo mundo em voz alta. Itajaí. Essa é a resposta que eu queria ouvir. Você foi daqui lá para Itajaí porque uma palavra mexeu com você por dentro. Daí você foi, depois de Itajaí, lá para Campinas porque tinha um encontro. E lá em Campinas eu encontrei com você. Por isso você está aqui. Por que você começou a se mexer do seu lugar para ir atrás disso? Deus foi mexendo em você por dentro, cara. Cada um dos que estão aqui, se fossem contar uma história, é isso que acontece. Quando Deus começa a abrir os nossos olhos, Ele vai nos conectando. Ah, mas por que não acontece com todo mundo? Porque nem todo mundo quer isso. Tem muita gente buscando o evangelho da bênção pessoal. Quando você sai disso e fala, eu quero a Cristo, cara, se você busca de coração, Ele abre para você. Por isso eu creio em relações que são conectadas pelo Espírito. Eu falo para todo mundo que se conecta comigo, eu falo assim, cara, toma cuidado. Eu nunca rompi uma aliança na minha vida. Você está disposto a caminhar comigo por toda a eternidade?
Se você me xingar, se você brigar comigo, se você estiver chateado, eu não vou romper, vai ter que ser da sua parte. Então eu vejo Deus movimentando as coisas. Você me fez uma pergunta do que está acontecendo agora com você. Você estava tranquilo lá, servindo, fazendo um montão de coisa. Por que deu? Você me contou toda a história, por que você está me perguntando? Você deu um tilt na sua cabeça, virou uma chave. Foi quantos meses isso? 3 meses. Porque você é genuíno, cara. Você carrega uma verdade aí dentro, que ela não pode ficar suportada num ambiente que não tem isso. Eu estou vendo a cara, um montão de gente passando a mesma coisa que você. O que esse cara está fazendo aqui? Eu não vou citar o exemplo dele aqui, a cara aquele. Filho do pastor principal da igreja. O pai dele preparando tudo para passar a igreja para ele, como se a igreja fosse empresa. Ó, estou construindo aqui, vai ficar para você, hein, filho. Para o cara romper com um pai natural que é pastor e falar assim, cara, não é isso que Deus tem, e vir para cá, o que custou para ele para estar aqui? Ele está gradativamente tentando explicar para o pai dele que não tem nada a ver com amor, que ele ama, que é filho, tudo mais. Deus tem outra direção. Para de chorar, não queria fazer você chorar. Deus vai nos movendo, cara. E Deus não se move por vínculos nas emoções. Por isso, se você tem dano na sua estrutura emocional, você vai estar sempre sendo movido. Ai, eu senti. É sempre a alma. Para estar aqui hoje, teve que ser alinhada a alma para tomar uma decisão no espírito. É o que acontece com todos nós. Pode, sem chorar, vai. Eu sou chorão, viu, gente? Quem me conhece sabe. Bom, é só um complemento disso. Meu nome é Rogério, eu sou aqui de Taubaté. Hoje o que eu tenho vivido com meu pai, em resumo disso que ele está falando, eu tenho visto meu pai como pai. E depois de 4 meses que eu estou aqui, minha esposa está passando o Dia das Mães lá em Cruzeiro, na cidade dela, e eu pude voltar para a casa do meu pai e olhar para o meu pai como pai. Hoje de manhã a gente levantou às 5 horas da manhã, tomamos um café junto, ele falou, eu vou pescar, você vai comigo? Eu falei, pai, hoje eu tenho um compromisso que eu não posso adiar. Ele falou, mas você volta para almoçar? Eu falei, volto e vou dormir aqui, como eu acabei de acordar aqui. Então, depois de 2 anos de casado, que eu não tinha esse contato, 3 meses aqui, hoje eu estou almoçando na casa do meu pai, como pai, e não estamos falando sobre administração, não estamos falando do que nós vamos trazer de novo para a igreja, do que vamos implantar, e sim do que nós vamos tomar café à tarde. Quando se alinha na paternidade espiritual, você alinha a relação com o teu pai. Né? Alguém quer fazer mais uma para concluir? Cris, estão pedindo uma pergunta, uma colocação sua. Amém? Ninguém mais? Quer falar, Cris? Então eu queria pedir para alguém chamar as mulheres lá para a gente poder estar encerrando. Vamos encerrar com elas juntos. Pastor, não quer falar nada? Estamos recebendo o pastor aqui lá de Lorena pela primeira vez. Tem uma história incrível. A gente se conheceu junto lá, né, Gustavo? E tive a oportunidade de recebê-los aqui já, conversando com a esposa. Estão caminhando com a gente já. E ele tem um livro escrito. Ele falou, lê o meu livro porque você vai me conhecer. Cara, eu parei de ler para não ficar chorando. Pensa num homem que tem uma história. Você é um milagre. E você é a prova que Deus pode levantar pais de ambientes caóticos. O entendimento seu e a mesma coisa que a gente está falando aqui com o Gustavo, com o Rogério, né? Essa sua busca, você vê, Deus promove alguns encontros, né? Quando há uma sinceridade. Eu digo que para que Deus construa a verdade, que é Cristo em nós, Ele tem que encontrar em nós um ambiente de verdade. Quando você está fazendo as coisas de forma genuína, Deus te conduz de forma genuína a pessoas genuínas. Quando o que você quer tem algum outro interesse, o diabo, que também oferece paternidade, ele é o pai da mentira, ele também é pai, ele também oferece paternidade, ele vai tratar de pôr pessoas que vão chegar para você oferecendo o que você está buscando.
Por isso que tem paternidade para oferecer proposta sensual que eu falo, dá atração ao eu. Tem gente que vai promover o teu eu, tem gente que vai promover o teu ministério, mas quando você quer é o crescimento em Cristo, né? Primeira coisa a ser tratada é arrancar o teu eu. E eu estou vendo Deus fazendo uma construção muito bonita, né? E hoje tenho certeza que foi um passo a mais na nossa compreensão com relação a esse assunto. Quer falar? Você vai passar. Amém, meu nome é Cláudio, é rápido. Na verdade, o Cristiano foi meu líder de jovem, né? E acho que sem ele saber, ele já era um pai, porque isso há 20 anos atrás, ele sempre falava sobre namoro, sobre finanças, eu creio que ele lembra disso, quando a gente era jovem. Ele tinha um por aí. Então, isso que eu estava conversando com a minha esposa, e depois de 4 anos eu saí do ministério, né? Eu jovem, e eu passei por algumas igrejas que eu sempre falo à minha esposa que eu nunca tive um pai. Eram pastores que, para você conquistar um pastor, você tinha que fazer uma faculdade, uma teologia ou outra coisa, mas eu sempre tinha uma falta de direção. Hoje eu conversei com a AP sobre isso, sobre ter mais filhos, porque eu não tinha uma direção. Algumas coisas que eu levava para um pastor, para algum líder, que eles não conseguiam resolver. Fala, cara, faz aí. Então eu creio que alguns erros que eu cometi porque eu não tive uma direção. E aí depois de 20 anos, né, eu voltei a casa, estou aqui há 6 meses, né, e tendo um pai de verdade para dar direção em assuntos que precisam ser tomados. Então, tem muitas coisas que a gente precisa ter uma direção como pai para você tomar uma atitude que vai prosseguir e dar sucesso lá na frente. Então, eu estou muito feliz por isso, né? Depois de 20 anos, e foi um reencontro de realmente sabendo que ele sempre foi meu pai, né? Que o apóstolo falou, que eu sou o filho pródigo que não comeu as bolotas, né? Então, isso é maravilhoso. Quando ele voltou, estava na beira da Dutra esperando, de braços abertos. Ele chegou chorando, eu dei uma nova veste, dei sandálias novas. E o Cris fica esperando isso, Cláudio. Ele me liga e fala assim, estou chegando. Ele pede para eu ficar ali na Dutra esperando ele chegar. Essa semana eu fiquei com o café pronto, o café foi esfriando, ele não veio. Eu chorando, esperando por ele. Mas estou feliz de você estar aqui hoje, viu, Cris? O Roberto lá do Japão mandou uma mensagem também aqui falando... essas conexões no Espírito são muito fortes. Deus vai linkando todos ao ambiente onde Ele está produzindo em toda a terra. E como você disse, a gente precisa querer, né? Você vê, eles estão ligados a gente e posicionados como filho lá no Japão. É impressionante o que produziu na vida deles como família lá no Japão. É um posicionamento no Espírito. Então agora ligado fazendo a pergunta aqui. O pastor Leonardo de Salvador está me perguntando assim: pai, como eu posso acessar os recursos eternos no espírito dos pais, né? Na verdade, como o reino de Deus é um reino, é um governo de pai para os filhos, quando você se posiciona, você entra na construção eterna. Então é um legado que ele é automaticamente transmitido, né? Quando você se posiciona como filho, do mesmo jeito que eu falei da princesa Meg lá, que entrou na família, quando você se posiciona como filho, se sujeita, você entrou na movimentação do Senhor. Os filhos, sabe aquela história que a Bíblia fala que os últimos serão os primeiros, os derradeiros serão colocados? Os filhos que chegam hoje, eles desfrutam da realidade de hoje, é como se eles já viessem com todo, aqueles que estão caminhando 4, 5 anos para produzir o que foi construído até hoje, quem chega hoje já recebe tudo no pacote. É assim que Deus faz. Basta um posicionamento. É como um download. Então você vai construindo umas coisas, vai acumulando o que você tem de arquivo. Mas quem chegou hoje recebe o download de tudo. É no Espírito. Mas tem a ver com posicionamento e não com palavra. Você pode falar para mim que é meu filho, mas se você não se posiciona como filho, isso não é verdade.